Eu não tinha colocado presença. Era a Bárbara Caroline Pereira. Ela está? Não, né? O Luiz Guilherme Magrini. Também não. O Marcos Felipe Dias. Não, também, né? E o Paulo Hipólito, que chega depois aí, né? Da outra turma lá, quem que eu não tinha posto presença? Era. Salvar aqui. O Haroldo. O Haroldo tá aí? Opa, Haroldo presente. Ótimo. A Beatriz, não, né? Eu não vi a Beatriz aí. O Edilton. 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 Presente também. O Gabriel Seco tá aí? E o Paulo Alberto de Souza. E, por fim, o Wesley Bruni. Não, né? Então, ótimo. Vamos lá. Continuando, né? Antes de eu compartilhar a, a tela aqui, queria mostrar para vocês o seguinte: aqui eu tenho, vai ser mostrado pessoalmente, né? Uma tela de aço que a gente usa para fazer alguns reparos, tá? É o que a gente vai mostrar de especificação aí, tá? Ela tem aqui o seu distanciamento de 25 milímetros, o fio aqui ele é de 2 milímetros. É uma tela que a gente usa para recuperação. Esse aqui é a fibra de carbono. Ó. Ela aqui no estado ainda tecido, né? E quando ela recebe a resina, ela fica assim, ó, endurecida. Ó. Ela sem a resina e com a resina. Ó. Totalmente resistente. Né? Só que aqui tem uma pequena camada de resina. Pouca pequena camada. Ó. Sem a resina, com a resina. E esse aqui é o bico de injeção, de resina epóxi nas fissuras. Eu peguei uma que não que está colada aqui, não vai sair. Mas ela tem um furo aqui, ela é colada na viga, né? A fissura vai estar aqui exatamente nessa posição, né? E a resina entra pelo bico aqui, ó.
Isso aí a gente vai mostrar na visita técnica lá, tá? Bom, vou compartilhar com vocês aí o material. Então, a gente parou aqui na recuperação de estrutura com injeção de resina. Então, novamente, Ernesto Tomás, eu uso bastante Ernesto Tomás, é óbvio, puxar sardinha também, né? Foi meu orientador de mestrado e é excelência no assunto aí. Então, a injeção de resina epóxi, né, é um material de baixa viscosidade. Então, a resina é um material de baixa viscosidade. Então, é bastante fluido, né? É bicomponente, precisa de dois componentes para se misturar, né? Basicamente, quase que a mesma coisa daquela massa epóxi que vende até hoje, né? Uma de cor branca, outra de cor acinzentada, você mistura as duas e faz o reparo. É óbvio que agora a gente está falando de uma resina líquida, né? Então, por isso que ela é de baixa viscosidade. Ela não tem solvente, tem densidade aí de 8, gramas por centímetro cúbico. Então, é recomendada para selamento de trincas e fissuras, em especial quando a recuperação é feita de baixo para cima. Então, quando eu tenho um problema instaurado numa laje, né, onde já apareceu a fissura, a gente pode promover a reparação dessa fissura com injeção de resina. Como ela é feita contra a gravidade, a gente usa o recurso de bomba de alta pressão. Aqui, o prédio que nós vamos visitar hoje foi feito, antes do reforço da fibra de carbono, foi inserido injeção de resina epóxi no interior da viga. Essa obra, especificamente, o projeto projeto não, foi um laudo, foi feito um laudo de um engenheiro de Curitiba, ele recomendou que fosse feito dessa forma. Foi aí que eu comecei a acompanhar mais de perto esse tipo de reparo. Então, qual que é o procedimento, né? Você introduz primeiro, o autor, Ernesto Tomás, ele recomenda que se faça onde está fissurado, na viga, né, onde apareceu a trinca, faça um sulco em V, né, na fissura. E depois introduz esses bicos de injeção de resina em toda a parte onde está fissurada. O interessante é o seguinte, é que o Ernesto Tomás, ele recomenda esse sulco, porque aí a ideia dele é que a fissura, a resina, ela consiga mesmo entrar mais a fundo da trinca, ou da fissura, né? E depois essa região aqui fica preenchida de resina. Já o engenheiro de Curitiba que pediu para a gente fazer o reparo nessa viga, ele já não usa essa técnica. Ele pediu que os bicos de injeção fossem colocados já diretamente na trinca da viga. Não foi necessário fazer esse sulco aqui de 20 milímetros por 10 de profundidade. Tá? Fica aí, alguns autores defendem o sulco, outros autores não. Essa aqui é as arruelas de rosqueáveis que vão permitir com que o bico da bomba de injeção rosqueie aqui, e aí o fluido passe por dentro desse orifício
até penetrar na fissura, tá? Então, esse que eu mostrei para vocês aqui, que eu tenho na mão. Bom, basicamente, como diz ali, é feito uma abertura de suco, né, com aproximadamente 10 milímetros de profundidade. No caso, o autor aqui fala em 30, outros falam em 20, eu vou até colocar assim, de 20 a 30 milímetros em toda a extensão da fissura. Então, o Aécio Tomás defende a abertura de suco. Já outros profissionais dizem que não é necessário. Aí você faz o bloqueamento do concreto no eixo da trinca, então você faz furos com brocas, né? Com profundidade de 5 centímetros, então a broca entra 5 centímetros na viga, para inserção dos tubos de injeção com diâmetro de 10 milímetros. Então, existe dois tipos de... um é aquela arruela que vocês viram, e o outro é um bico de injeção mesmo, onde vai rosquear a ponta da bomba, né? Aí, a distância de um bico para o outro, né, pode variar de 15 a 80 centímetros. Isso vai depender da abertura, da fissura e também da largura do componente que vai ser introduzido na viga, desses bicos aqui, né? Então, nesse caso específico, né, nessa viga que nós fizemos a reparação, nós colocamos a cada 15 centímetros, e em outros até a gente aproximou mais, porque como tinha bastante bico, a gente falou assim, já que tem bastante, vamos colocar mais próximo, né? E aí nós colocamos mais próximo, 10 centímetros um do outro, mais ou menos. Aí a fixação dos tubos de arruela são feitas com massa epoxídica, então por isso que vocês vão ver aí, lá no local, que a massa epoxídica ainda está colada no bico, difícil de remover, só levando numa lixadeira mecânica agora para tirar, né, para ser reaproveitado. É um material bastante caro. E aí você cola na viga de concreto com massa epoxídica. Esse procedimento não é a injeção do gel ainda, né? Você está apenas colando esses bicos ao longo da trinca. Porque por esses bicos é que nós vamos rosquear a ponta da pistola da bomba para injetar o gel ali. Porque senão o que acontece? Se você chegar ali com o bico, vai ser um preenchimento bem superficial. A ideia é que ele penetre mesmo dentro da viga. Ok? Bom, aí o início da injeção da resina pelo furo mais inferior, né, você começa de baixo para cima, empregando-se com uma seringa, no caso, quando você não tem a bomba, você pode aplicar com uma seringa, é óbvio que é uma seringa mais resistente, né, e aí, ou por bomba. Quando a resina começar a aflorar pelo tubo superior, né, então você aplica aqui, ele vai preencher aqui, vai subindo, e começou a aflorar aqui. Aí você passa o bico para o próximo. Com bomba, dá mais certo fazer isso, né? Você vem preenchendo, e aí passa para o bico de cima, e assim sucessivamente. Tá? Então, nós fizemos exatamente dessa forma aqui. 48 horas, né, então, 2 dias após a injeção, os tubos plásticos são retirados mediante a corte.
Então, quando você introduz o tubo, o tubo não recupera mais. Se você usar as arruelas, dá para você reaproveitar. Você remove, algumas saem amassadas, né? Mas a maioria sai com facilidade, quer dizer, uma certa facilidade, e aí você tem que mandar para lixar para reaproveitar. Aí depois que retirado, né, os bicos, você promove o lixamento mecânico da superfície da viga com lixadeira mecânica mesmo. Para o esmerilamento, né? Eu vou escrever aqui. Esmerilamento. Da viga para melhor aspecto de acabamento. Bom, a injeção da resina visa estabelecer ou aumentar a resistência da... não visa, tá? Isso aqui o próprio autor Ernst Thomas fala. A injeção ela não visa restabelecer ou aumentar a resistência, e sim evitar que a armadura passe a ser atacada por meio agressivo. Então, esse é o objetivo da resina. No caso específico que vocês vão ver na nossa obra hoje, o engenheiro que fez a recomendação, ele dizia o seguinte: a viga em questão tinha muita porosidade, né? E essa porosidade estava provocando corrosão de armaduras na viga, né? E, novamente, ele falou o seguinte: nós vamos injetar a resina na viga de modo a proteger a armadura, né, através do acesso de agentes agressivos pela fissura e umidade também, né? E também para preencher os vazios que a viga tinha pelas porosidades. Tanto é que, quando foi injetado a resina, infelizmente a gente não tem vídeo, não tem foto disso, mas a resina saía pelos poros também. Ela não saía só pelos bicos e nem pela fissura, mas saía pelos poros da viga também. Então, é uma forma de você aumentar a durabilidade da viga, uma vez que você está fechando os poros, né? Aí, ainda continuando, né? Após a injeção da peça, a concreto deverá ser lixada, né? Como a gente disse ali, para remoção da resina escorrida e no intuito de dar o aspecto original da viga. Isso aqui não é do Tomás, já é minha opinião aqui, tá? FIES 2020. Veículos próximos deverão ser retirados e protegidos por capas. Como a gente fez essa reparação numa garagem, e a gente tinha essa informação de que a resina ela é um material que é altamente adesivo, né? Então, nós tiramos todos os veículos da garagem, mas foi retirado mesmo. Você pode ver que a garagem não tinha nenhum carro. Tinha até um que a gente não conseguia falar para um dono. Nós compramos uma capa para o carro e protegemos o carro. Por quê? Porque se essa resina aderir à lataria do carro e você não remover a tempo, só remove com thinner, querosene, e aí você pode também danificar o carro, né? Então, a gente achou melhor proteger esse veículo, apesar de que ele ficava a 10 metros de distância da viga, mas, ainda assim, protegemos o veículo. Outro detalhe, todos os recursos de segurança do técnico deverão ser obedecidos para a realização desse trabalho. Ou seja, até uso de macacão.
né? Porque o líquido em contato com a roupa também, se deixar secar, não sai mais, né? E aí você sabe, o funcionário vai tirar o macacão a roupa só na hora que chega em casa mesmo. E aí a resina não sai mais. Então, ele tinha uma proteção com capa para fazer esse serviço. Luva, óculos, tanto é que esse funcionário mesmo, ele recebeu uma gorfada de resina no rosto. Se ele não tivesse com óculos de proteção, ele teria ficado cego. Então, é muito importante a proteção do funcionário e todos os equipamentos de segurança. Detalhe, a resina ela é realizada com alta pressão, né? Então, todos os cuidados devem ser tomados nesse procedimento. E uma outra coisa também é o seguinte, a bomba ela deve ser limpa imediatamente também, porque como ela suga num recipiente a resina e injeta por pressão na mangueira, por uma mangueira, se você não usar os solventes para logo em seguida a aplicação, né, você fez o trabalho durante o dia, chegou às 17 horas, pega os solventes que são recomendados para limpeza e usa imediatamente, porque se secar, também você perde a mangueira, pode até perder a bomba, tá? Bom, sobre a injeção de gel aí, alguma dúvida? Entrando no chat aqui. Ô, Paulo, eu estou vendo a sua pergunta aqui, eu fiz a chamada e você recebeu presença lá, tá? Paulo Hipólito está com presença. Bom, posso dar cuidado aqui? Sim, né, Renan? Acho que o Vitor também. Beleza. Esse negócio de dar aula online é complicado, porque a gente não sabe se vocês estão aí mesmo atrás da tela ou não. Ok? Então, beleza, vamos lá. Bom, a recuperação de estrutura com argamassa projetada. Écio Tomás afirma que os concretos com pouca cobertura de camada protetora de aço ou com aspecto de superfície com muita porosidade podem ser efetuados recuperação com aplicação de concreto projetado, com ou sem utilização de formas. Então, esse concreto projetado, ele visa dar um aspecto de mais uniformidade da estrutura, é óbvio que ela vai ficar toda chapiscadinha ali, né? E também visa ampliar o poder de cobertura do aço, né? E como a gente viu aí em aulas passadas, né? Se eu tenho aqui uma barra de aço, se eu tenho aqui uma barra de aço, né? E a distância entre... Vou pegar e jogar para trás aqui. Então, se eu tenho essa distância aqui, ó, muito pequena, né? Essa distância de proteção aqui, que chamamos de poder de cobertura de concreto entre a barra de aço e a superfície do concreto, se ela for muito pequena, a projeção de argamassa, né, vai ampliar essa espessura aqui. Então, é uma técnica que pode ser usada. Nesse caso específico aqui,
Também há alguns autores que defendem que você passe a resina epoxídica aqui para aumentar o poder de aderência. Ou tem alguns outros que falam que se você misturar na própria argamassa algum líquido, algum aditivo que amplia a aderência, também dá. Tá? Então, você pode usar as duas formas. Aqui você está vendo a argamassadeira com a bomba de projetora, tá? Então, a argamassadeira, a argamassa é preparada aqui, é misturada aqui, cai na bomba, a bomba vem e você projeta. Parece que tem empresas aqui em Maringá que fazem esse tipo de serviço aí. Então, um serviço que dá para ampliar aí essa camada protetora do aço, se vocês assim acharem conveniente. Recuperação de trincas na laje quando o reparo é a favor da gravidade. Então, aqui, essa aqui é uma especificação de relatório daqui do escritório, onde nós tínhamos uma laje de garagem, né, que sofreu vários pontos com fissuras, essas fissuras ocorreram durante a concretagem da laje, dessa laje piso, né? E muitas vezes é porque demorou muito para fazer o tratamento da junta de dilatação. E aí é óbvio, a própria estrutura procura seu caminho aí de fazer essa junta, ou até mesmo uma fissuração por retração por secagem, né? Então, aí o que a gente recomendou aí nesse caso? Fazer um corte próximo em toda a extensão da fissura, né? 25 centímetros para cada lado, tá? Aí faz o corte, remove até 1/4 da altura, tá? Isso é o que os autores recomendam. Esse 1/4 da altura, é óbvio que, desde que não... altura, vamos pôr aqui, a altura do corte. Da laje. Igual a 1/4 do H, que é a altura da laje. Essa não é uma regra definitiva, tá? Vai depender de caso a caso. É óbvio que se tiver armadura nas proximidades, aqui na parte superior, que você pode ter, né? Uma laje armada tanto na região negativa quanto na positiva. Não é recomendável que você corte a armadura. Se não tiver armadura, até 1/4 da laje, né? Então, se eu tenho 20 centímetros de altura, eu vou dividir 20 por 4. Eu vou fazer um corte de profundidade de 5 centímetros. E aí, vou fazer o apicoamento desse concreto, né? Vou fazer o apicoamento, até vou colocar aqui que não está, né? Então, ó, delimitar a área do reparo. Só um minuto para ver o que está me chamando aqui. Deixa eu mandar um... Só mandar um recado aqui, tem um cliente me ligando aqui. Bom, se não for um prédio cair, não tá bom, né? Bom, como eu estava dizendo, então, delimita a área do reparo, né? Aí eu posso usar, fazendo corte com serra maquita. Aí eu faço esse corte 25 centímetros para cada lado, 25 centímetros para cada lado.
da trinca, em toda a extensão da trinca, né? Depois eu removo, apicoamento do concreto com equipamento mecânico ou manual, né? O manual vai dar bastante trabalho para o funcionário. Limpeza do local com pode ser escovação mecânica, escovação manual. Mas aí tem que ser uma escovação bem firme. Depois da limpeza, aí você tem duas opções. Se for usar o grout, né? Se for usar grout, aí você pode molhar a área, depois aplicar o grout. Se você for usar ponte de aderência, aí eu não aconselho molhar, né? Se for usar resina epóxi para aderir concreto novo com velho. Como ele está a favor da gravidade, então não é necessário o uso de ponte de aderência, mas fica aí a opção, tá? Aí você coloca essa tela que eu mostrei para vocês aqui, eu uso bastante dela, mas pode ser também armadura de, por exemplo, tela soldada que vocês usam para fazer laje de concreto, pode ser, não tem problema, né? Porque o intuito desse reparo aqui é só aumentar, fazendo um reforço numa região que já vem sofrendo tensões, né? Mas ela não tem nenhum objetivo de fazer o reforço da laje como um todo, tá? Para isso a gente usaria outra técnica que seria até escarificar toda a laje e colocar uma tela para ampliar a armadura, né? Não necessariamente esse reparo é só para fazer um reparo pontual, tá? E aí essa tela que a gente recomenda aqui, tem a telas de abertura de 25 milímetros, que é essa que eu mostrei aqui. É uma telinha muito semelhante de uso para fazer ligação pilar e parede. Aquela tela que o pessoal usa, que fixa no pilar e dobra para sentar os tijolos na horizontal ali, né? É a mesma tela. O diâmetro do fio pode variar de 2 a 3,4 milímetros ou até mais. Não recomendo também barras muito grossas para fazer esse reparo. E depois é feito o grauteamento, né? Colocou a tela, aí vem o grout e preenche esse espaço. Já vi reparos que não deram certo nas extremidades, porque a pessoa fez o corte e assim, ó. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Tá aqui a laje, né? Aí fez ao invés de fazer o corte assim, ó. Vou fazer aqui outra cor. Ao invés de fazer o corte assim, ele fez o corte assim, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Uma linha mais grossa também. Só um minuto aí. Estou tentando desenhar aqui.
Então, ele fez o corte inclinado, assim, ó. Aí, o que acontece? Se você faz o corte inclinado, essa região aqui, ela fica com pouca espessura, né? E aí, essa pouca espessura não dá uma resistência de aderência muito boa, né? Então, o ideal é que essa profundidade aqui seja suficiente para que o concreto preencha o vão, né? Preencha esse lugar de tratamento e seja cantos retangulares, tá? Não chanfrados, igual foi feito dessa forma. Então, essa forma aqui é errada, tá? E esse aqui seria o correto. Corte correto. Ok? Tá entendido aí? Sim, né, Vitor? Beleza. Bom, aí entramos agora na recuperação de estrutura com fibra de carbono, né? Alguns autores dizem o seguinte: fibra de carbono, qual é a vantagem, né? Elevadíssima resistência à tração, muito maior do que o aço. Manutenção do partido arquitetônico. O que significa isso? Você não precisa alterar a arquitetura de nada para fazer o reparo, né? Por exemplo, você vai colocar um reforço com vigas metálicas, você vai ter que aumentar a altura da viga. Não é, né? Acaba perdendo espaço. Então, a fibra de carbono, você não altera as geometrias já das estruturas existentes. Manutenção do uso durante a execução da obra. O que significa isso? Que a pessoa pode estar lá morando ou usando o ambiente com serviços em andamento, né? É óbvio que durante o lixamento da viga, porque vocês vão ver que precisa lixar, talvez dê um pouquinho de trabalho. Mas se for laje, por exemplo, que não precisa de lixar, dá para fazer a execução sem que a pessoa saia do ambiente, né? Então, a manutenção do uso do ambiente, na verdade, aqui, ó, do ambiente, durante a execução da obra. E é um material, né, material extremamente leve. Bom, tem as suas desvantagens e todas elas estão ligadas a uma deixa eu ver aqui se eu acho. Todas elas estão ligadas ao valor, né? Valor altíssimo e elevadíssimo custo, né? Então, a gente vai até comentar isso lá na visita. É um serviço de elevado custo, tanto de material quanto de mão de obra, porque a fibra de carbono é cara e a resina é cara, e a mão de obra tem que ser especializada, né? Então, requer mão de obra especializadas. E também você pode precisar aí de auxílio de calculistas, né? Para determinar até o quanto de fibra, de quantas de lâminas de fibra de carbono você vai precisar. Bom, aí
O artigo da revista Técnica, ela traz aí, eu estou devendo para vocês aqui falar qual é o número desse artigo, o procedimento da preparação, né, da fibra de carbono. Então, primeiro, a preparação da viga para a colagem do tecido. Então, por que precisa fazer essa preparação? Porque nas quinas da viga, né, não é bom que eu colhe a fibra numa quina viva, né? Então, a preocupação é com a quina. Então, a gente promove o arredondamento da quina de modo a fazer com que a fibra ela venha colar com mais facilidade. Porque se eu colar ela numa quina viva, o que vai acontecer? Ela vai soltar nessa ponta aqui. Então, o arredondamento facilita a colagem da manta. Então, é importante que se faça isso. O engenheiro que solicitou o reparo aqui, que era de Curitiba, ele pediu que a gente fizesse sulcos na viga. Vocês vão ver aí com imagens que foram feitas. Aí depois você promove o corte é feito com tesoura mesmo, é muito fácil cortar, é um tecido, né? Existe fibra de carbono que vem em lâminas já, ela já recebe uma primeira demão lá na indústria da resina, então ela já vem em lâminas, mas também é encontrada em tecido, e aí você passa, aplica a manta nas extremidades da viga, aí a manta fica esperando a próxima demão de resina. Então, você tem que ir aplicando resina até que ela fique com uma característica de uma, vamos dizer assim, sabe, endurecida como se fosse um para-choque de carro, sabe? Não um para-choque de carro antigo, mas desse para-choque de carro atual. Aí parece que você bate assim e fica bem resistente. Então, essa é a característica final da lâmina da fibra de carbono, depois de passada várias demãos. Só para vocês terem ideia, nessa reparação desse prédio que a gente vai ver hoje, foram aplicadas 3 demãos no mínimo de resina. Teve lugar que precisou de 4 demãos. Por quê? Porque era um dia que tinha chovido muito, muita umidade, a umidade relativa do ar não deu aquele auxílio para nós ali da aplicação da resina. Mas estando com a umidade relativa do ar bastante seca, como a gente está aí agora, vivendo esses dias aí o que acontece? Aí você vai ter uma secagem boa e um preenchimento bom. Bom, aqui vocês estão vendo aí, olha, Machado ele diz o seguinte, que a fibra de carbono nada mais é que filamentos sintéticos formados por materiais da carbonização de materiais orgânicos, como o rayon, poliocrilotinitrilina e o alcatrão. Aí você tem aí alguns tipos de fibra de carbono, né? Tem carbono mesmo na sua composição, de 92% a 96%, né? Tem, mas aí você tem a característica, ela suporta aí até 1.400 graus centígrados, excelente, né? Modo de elasticidade de 228 a 241, e aí por diante. Tem o Ultra High Modulus, né? Módulo de elasticidade elevadíssima, né? Que chega aí até 690. Aqui você tem, ainda do mesmo autor,
como que é o procedimento, né? Então, você corta a manta no tamanho adequado, né? Corta com tesoura normal mesmo, né? Aplica-se a manta nas extremidades da viga. Aqui você tem o aspecto da manta esperando a próxima demão. Então, assim, ó, você observe que aqui, ó, tá até um pouco mais escuro a viga, é porque ele recebeu uma demão de resina. Sabe como que o pessoal cola papel em outdoor? É basicamente aquilo. Você coloca em abundância a resina na viga, tá? E depois você pressiona a manta sobre essa resina na viga. Aí o que vai acontecer? Ela vai aderir. Aí você pressiona bastante até ela dar uma transbordadazinha. Tem que usar luva nesse momento, tá? Depois, imediatamente você já aplica com força a demão sobre a manta, tá? E aí você vai ficar aguardando para aplicar a próxima demão. E isso quem vai determinar aí é o calculista. Como diz aqui o autor, né? Aqui atrás, aqui. Eu acho que tá. A gente aqui, no caso nosso aqui, a gente aguardava 24 horas para aplicar a próxima demão, tá? E ia aplicando até dar essa consistência que eu falei aí de uma lâmina parecido com um para-choque de veículo, né? Aqui está a preparação dessa viga que vocês vão ver hoje, tá? O valor do reparo, foram 3 vigas, o valor do reparo foi de R$24 mil na época, né? E aí as lâminas foram colocadas na região que tinha maior incidência de fissuras de flexão. Então, aqui você observa que o calculista pediu que a gente colocasse em 3 pontos, separados aí de uma distância mais ou menos aí de 30 centímetros uma da outra. O corte foi pedido de lâminas de 15 centímetros de largura, e assim foi feito. Tá? Tinha uma viga maior que é a que mais preocupava. As lâminas foram colocadas mais próximas, tá? A distância era de 5 centímetros de uma lâmina para outra, porque era uma viga de grande dimensão. Só que antes, essa viga passou por injeção de resina epoxídica, uma vez que ela tinha muita porosidade, né? Então, antes de aplicar aí. Depois que a resina foi aplicada, a gente lixou a viga e fez esses sulcos, como eu disse aí, né? De profundidade de 6 milímetros. E a espessura do sulco, a largura do sulco era de 15 centímetros. Também afastado 15 centímetros uma da outra, tá? Na viga maior. Observe aqui, ó, a largura do sulco e a distância igualmente de um sulco para o outro, né? A distância de 15 centímetros. Profundidade 6 milímetros. Então, foi feito o apicoamento e o desbaste da viga para a realização do sulco. Então, é feito o lixamento, né, com lixadeira mecânica. Então, esse serviço é bem demorado e bem criterioso. Pode ver que o serviço foi muito bem feito, deixou a viga com características de nova, praticamente, né? Então, aqui, ó, o passo 3 seria a colagem da manta. Então, você usa uma resina epoxídica, como vocês estão vendo aqui, ó, de bicomponente, para aplicar
essa manta. Vocês estão vendo aqui, essa imagem é a aplicação de manta na parte inferior de uma viga, só que é com lâmina, não é com manta, com tecido, né? Ela vem em lâminas. Também dá para ser aplicada. Da mesma forma, você aplica em abundância a resina e depois cola-se a lâmina e depois aplica-se novamente nova resina sobre a manta. Tá aqui, ó. Então, esses seriam os procedimentos. Esmerilhagem da superfície. 2, né, antes de aplicar o primário da resina, tem que estar limpo, né? Isento de poeiras. O autor aqui não colocou, mas é imprescindível a limpeza. Aí você coloca o primário, a primeira demão, né? Faz a colagem, faz a aplicação da resina, né? E depois faz a colagem da lâmina e depois a aplicação de nova resina. Aqui nós temos algumas aplicações, né? Outras aplicações, e não métodos, né? Aplicações de colagem em lajes. Então, você pode observar aqui, ó, por exemplo, numa laje nervurada, a aplicação exatamente na nervura, né? Sem necessidades aí de ampliação da altura da laje. Da mesma forma, em lajes maciças, né? Observe que, basicamente, ela faz o trabalho como se fosse da armadura de distribuição na laje, né? No caso aqui, próximos aos apoios, as vigas também receberam, né? Então, são métodos de aplicação da fibra de carbono. Também, da mesma forma que a gente fez nas vigas do prédio que vocês vão visitar, e também no reforço de pilares, também dá para fazer. Detalhe, não tem nenhuma intervenção de demolição, né? Apenas a colagem da manta, então é um trabalho bem limpo, né? Tirando o desbaste das quinas, que vai fazer a poeira, que também dá para você fazer aí uma proteção contra a poeira, também dá, se você conseguir, né? Isso quase não provoca muita sujidade no ambiente que está sendo reparado. E ainda tem a vantagem você não descaracterizar a estrutura de concreto dessa obra que está recebendo um reforço, né? Novamente, observe que o reforço da fibra de carbono procura simular aí os esforços das barras de aço. Bom, sobre a fibra de carbono aí, galera, deu para entender aí? Sim, que ótimo, que bom. Hoje, lá na obra, a gente vai ver, se eu não me engano, eu acho que eles pintaram, né? Jogaram uma textura sobre a manta. Vocês não vão conseguir ver a manta, mas vocês vão ter ideia no local de como foi o trabalho, da dificuldade que nós tivemos. Nós vamos falar sobre a injeção essa obra em particular recebeu tanto a injeção da resina quanto a aplicação da fibra de carbono. Então, a gente vai poder ver lá, discutir até para vocês verem também o que é esses R$24 mil, e que tamanho que são essas vigas. A gente vai fazer um cálculo lá para vocês terem ideia de quanto custa por metro quadrado, tá? Então, quem quiser levar trena para medir lá, fique à vontade.
Tá bom? Agora a gente vai falar sobre o reforço da viga de estrutura com viga metálica, que é basicamente o que a gente viu na visita técnica da semana de 15 dias, 15 dias, né? Foi mais tempo, né? Foi o último encontro nosso aí, que é sobre recuperação de estruturas com reforço de estrutura metálica, né? Em alguns casos, né, onde não se tem informação do cálculo original ou modificação a ser feita, não há e não dá estabilidade à estrutura, pode não ser viável o uso de fibra de carbono. Então, neste caso, o reforço é realizado com estrutura metálica. Isso é o que o autor diz aí, né? Então, aqui nós temos aí exemplos de reforço de estrutura metálica. Observe que esse reforço, especificamente, essa viga, ela foi parafusada a uma viga já existente, e essa outra aqui também, numa outra viga existente, e aqui elas foram soldadas, né? Aqui eu tenho um reforço que foi feito numa residência em Colorado, tá? É uma residência que passou por problemas foi identificado problema de baixa resistência da laje, o FCK muito baixo, e ia ser instaurado, né? Vai ser instaurado, na verdade já foi, né? Foi instalada 3 caixas d'água num corredor da edificação. Como a resistência do concreto era muito baixa, o proprietário ficou extremamente receoso em colocar caixa d'água sobre essa laje de baixa resistência. Como já tinha a estrutura de madeira do telhado aqui, para não precisar fazer nenhum reforço de laje por cima, foi pensado, então, a instalação de vigas metálicas exatamente debaixo da laje que as caixas d'água se apoiavam, né? Já que a viga existente aqui, ela tinha, onde vai ser fixado as vigas metálicas, né? Elas tinham boa resistência. Então, a ideia era basicamente essa aqui. Então, eu tenho uma laje existente, esse é o projeto que a gente usou lá, tá? E aí, recomendamos a instalação da viga metálica, já que a caixa d'água vai estar aqui, né? E fixar a viga metálica ou na viga existente ou no pilar existente. No caso aqui específico era na viga existente, já que a viga tinha FCK já suficiente para suportar. Dessa forma, foi feito a fixação através de chapas, né? E aí 2 vigas de 10 centímetros de altura, 40 de aba, espessura 3,42, são 2 vigas soldadas, né? Numa chapa, são 2 vigas C soldadas uma na outra, e aí essas vigas são fixadas numa chapa, que essa chapa é fixada na viga de concreto. Quem foi na visita viu, é a mesma viga que a gente usou naquela residência que a gente visitou, também foi recomendado para essa. Esse vão aqui era de 150 centímetros lá, era pequeno, né? Mas a gente usou a mesma altura de viga. Aqui é o detalhe da fixação da chapa metálica. Essa aqui é os 2 Cs, né? Um C soldado no outro, e esses Cs são soldados numa chapa com essas dimensões aqui, 30 por 15, porque
a viga lá só tinha 15 de altura, e aí o chumbador químico, que era de dois chumbadores de cada lado, de duas barras de 10 milímetros. A solda aqui tem que ser contínua, não pode ser pontos de solda, né? E a espessura da chapa de meia polegada. Essa chapa aqui vai fixa a viga. Entre a viga e a laje, a gente recomendou usar a espuma expansiva, porque quando a laje deformar, ela aperta a espuma e chega na viga para que a laje não encoste diretamente na viga de aço. Tem autor que fala que não precisa disso, tem autor que fala que é bom ter. Tá? Quem foi na visita observou lá, tem viga metálica que nem encosta na laje. Ela fica um pouquinho afastada, porque a ideia é, se a laje vier a deformar, aí ela encosta na laje. Na viga, desculpa. Se não, tem autor que já defende, não, tem que ficar encostado mesmo, para a viga trabalhar o tempo todo. Então, vai depender. Eu, particularmente, até para encostar na laje, 100% na laje, até às vezes é difícil, porque a laje muitas vezes não está nivelada, tão nivelada assim por baixo. Aqui teve uma obra aqui em Maringá que sofreu fissuras de flexão, né? E ela recebeu um reforço por chapa metálica. Professor. Pois não? Desculpa interromper aí. Imagina. Pro exemplo anterior aí, será que especificamente ali não vai gerar um momento fletor na parte de cima? Não teria que reforçar a armadura negativa da laje? Então, o problema é que a caixa d'água já estava instalada, o moderamento já estava instalado, a gente pensou nisso, sabe? Mas como a preocupação da moradora era apenas na região onde estava a caixa d'água, nós optamos em fazer, novamente, né, tudo sempre conversado com o calculista, né? Sim. Nós optamos em colocar o reforço da viga metálica, porque a preocupação, porque a resistência da laje deu baixa, mas o estudo que o calculista fez da flecha era muito baixo, mas mesmo assim a moradora ela não se sentiu segura. Então aí o calculista falou assim: olha, Júlio, vamos colocar a viga lá, mais para a questão da sensibilidade de segurança da moradora. Não havia nem necessidade de fazê-lo. Mas como ela queria uma forma de estar tranquila e morando lá, então a gente recomendou o reforço. Tá? Então, mas se fosse o caso, por exemplo, de ter que reforçar a armadura negativa da laje, como que o senhor acha que poderia ser feito? Você acha que poderia ser feito? Não, poderia, a gente pensou nisso, inclusive. Só que como já tinha estrutura do telhado, já tinha a caixa d'água lá, já tinha toda a tubulação e elétrica pronta. Aí eu falei assim: nós vamos ter que remover tudo isso aí e pensar no reforço. Vai ser um desgaste muito grande. E também a análise estrutural que o calculista fez verificou que não havia necessidade. Então, optamos em fazer essas 3 vigas metálicas, que depois ela tampou com um forro de gesso. Beleza, então, foi bem tranquilo. Obrigado. Fechou. Não, tranquilo, Arthur. Tranquilo. Como eu estava dizendo, essa viga aqui num edifício aqui no centro de Maringá. A viga sofreu um fissuramento de flexão, mas não porque ela estava subdimensionada, e sim porque esse pilar aqui, ele sofreu um leve recalque devido a um vazamento de esgoto da Sanepar. Então, a Sanepar era o subsolo, né?
houve um vazamento de esgoto, o vazamento de esgoto atingiu a fundação desse pilar, o pilar deu uma leve recalcada, aí forçou a viga, né? Aí surgiram algumas fissuras. Esse projeto aqui foi feito pelo falecido engenheiro Mauro Araújo, excelente engenheiro, que infelizmente nós perdemos ele. Ele é o ex-proprietário da M30 Engenharia. Então, esse reforço aqui foi projetado pelo engenheiro Mauro Araújo. E é basicamente o seguinte: foram feitos furos transversais na viga, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 furos, e uma chapa de meia polegada foi fixada dos dois lados, né? Fazendo com que todos esses esforços que a viga estava sofrendo aqui por conta... É óbvio que o recalque do pilar tem que ser eliminado, né? Que é o caso lá. Quando a rede de esgoto da Sanepar foi restabelecida, restaurada, então o recalque não ia acontecer mais. Segundo o relatório que eu vi do Mauro, o pilar foi monitorado durante 3 meses para ver se o recalque iria continuar ou não, né? Observou-se que depois do reparo da rede da Sanepar, o pilar não descia mais, então passou para fazer o reforço da viga metálica com essa chapa de aço. Então a gente teve acesso aí ao laudo esse projeto aqui especificamente não é dessa viga, mas aqui está para vocês terem uma noção de como é feito o projeto de um reparo desse tipo aqui, né? Então é chapa de um lado, chapa de aço do outro. Bom, galera, sobre reforço que a gente tinha para passar, era isso aí. A gente... Vou deixar aí um espaço para caso alguém queira conversar sobre alguma coisa, vou tirar alguma dúvida. E estou à disposição aí de vocês. Mais uma vez, eu não sei se estavam todos presentes aí na hora que eu comecei a aula, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a fibra de carbono, tá? Que a gente vai mostrar ao vivo para vocês aí. Aqui a ponta dela está com a resina, você pode ver que a outra ponta aqui, ela dobra com facilidade. Essa ponta aqui não. Porque tem um pouquinho de resina aqui, ó. Ela está ressecada, inclusive. Essa aqui é a tela que a gente usa em alguns reparos estruturais. E esse aqui é o bico que vai colado na viga para injeção na fissura. Ok? Aí o pessoal fica à disposição, se caso alguém queira conversar ou fazer alguma pergunta. Em não havendo perguntas, eu vou encerrar e já vou começar a preparar aqui o formulário para vocês, para quem for na visita técnica, vai ter que... Oi, Renan. Professor, uma dúvida aqui. Tá dando para escutar? Tá meio baixo, mas estou ouvindo. A dúvida que eu tenho é a seguinte: você disse que um dos problemas da utilização da manta é o custo dela e a falta de mão de obra especializada. Certo. Tem isso aqui em Maringá? Existe algum curso de como fazer a aplicação ou coisa do tipo? Não conheço, pelo menos. Essa obra especificamente,
os funcionários que fizeram o serviço vieram de Curitiba. Então, quem nos orientou de todo o reparo, eu tinha um funcionário nosso da empresa, e aí veio um outro funcionário de Curitiba que deu toda a orientação, né? O meu funcionário, inclusive, ele aprendeu a fazer esse tipo de reparo. Infelizmente, hoje ele não mora mais aqui em Maringá, também foi embora, mas veio de Curitiba. É uma empresa de Curitiba. E o profissional que nos orientou também era de lá. Mas eu sei que São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Belo Horizonte tem, e são as capitais que têm aí esse tipo de... Existem algumas empresas, a Denver, por exemplo, ela, se eu não me engano, faz curso. Teria que entrar no site deles lá e dar uma sondada, mas se eu não me engano, tem curso pela Denver. Entendi, professor. Obrigado. Beleza? Valeu. Mas é um nicho de mercado aí, hein? Quem quiser se aventurar aí nessa área. Bom, mas a gente vai ver melhor presente lá na obra, tá? Então eu vou montar aqui o formulário da visita técnica. Vamos fazer da mesma forma da outra vez. Vocês vão lá, faz a visita e depois em casa preenche o formulário do que achou, da impressão que teve da visita técnica, da impressão sobre a visita. E quem não puder ir, vai ter que fazer aí a resenha do artigo que eu disponibilizei para vocês ontem, tá bom? Beleza? Então a gente se vê lá. Muito obrigado pela presença de todos aí e até mais tarde, tá? Eu vou tentar, não prometo não, mas eu vou tentar gravar ou passar ao vivo, para quem não puder, a gente grava lá um trechinho da visita, tá bom? Então, um abraço para vocês aí e até mais tarde.